Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Biologia, e estou aqui para mais uma aula e vamos ver qual vai ser a nossa aula. A nossa aula de número 14 é revisão e avaliação. Então, vamos para a nossa revisão. Vamos iniciar a nossa revisão falando sobre um dos processos mais importantes que acontecem, que é a fotossíntese. É importante relembrar que esse processo ele é realizado pelos seres autotróficos ou autótrofos, que são aqueles seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Então aí são representados principalmente pelos vegetais, algumas bactérias também realizam, algas, certo? São os seres autotróficos responsáveis por essa reação que é tão importante. E o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo pelo qual os vegetais, em sua maioria, vamos falar assim, os seres autotróficos, eles produzem a glicose, representada pela fórmula C6H12O6, a partir da fixação do gás carbônico, do CO2, da água e da luz do sol. Além do produto glicose, nessa reação também é liberada para a atmosfera o oxigênio. E é daí também que essa reação é muito importante para todo mundo, porque esse oxigênio está sendo liberado, está sendo disponibilizado para os demais seres vivos. Além disso, os outros seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, que são os heterótrofos ou heterotróficos, eles vão se alimentar dessa energia produzida pelos autotróficos, Então, eles são muito importantes porque eles vão iniciar aí toda a cadeia trófica. Quando a gente fala em cadeia trófica, a gente está falando do meio de alimentação entre os seres no ambiente, certo? E vamos então relembrar a importância da fotossíntese. Então temos aí 3 pontos principais, que são promover a captura do gás carbônico atmosférico. Então é importante a gente lembrar que esse gás carbônico, CO2, ele também pode ser chamado de dióxido de carbono, certo? E é um gás do efeito estufa, Então, se as plantas estão capturando, isso faz bem para o ambiente também. Realizar a renovação do gás oxigênio, que ela está liberando o gás oxigênio para a atmosfera. Então, gás oxigênio é o gás que os seres vivos, em sua maioria, respiram, E aí nós temos essa importância da fotossíntese por disponibilizar esse gás, e é por isso também que a gente se sente bem ao lado de uma árvore, Aquele ar fresco que a gente costuma dizer, porque ali está sendo liberado essa quantidade de O2, certo? E conduzir o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, porque como eu falei para vocês, esses seres autotróficos, eles vão ser a base da cadeia alimentar, eles vão produzir o alimento que os seres heterotróficos, eles não conseguem produzir. E é por isso que eles são muito importantes, porque eles vão conduzir aí o fluxo de matéria e energia, certo? Mas para que a fotossíntese aconteça, são necessárias estruturas importantes dentro desses seres autotróficos. E aqui, gente, entra o cloroplasto, que está aí na nossa imagem. O cloroplasto é essa organela responsável por realizar a fotossíntese. E a estrutura básica do cloroplasto é essa. Nós temos duas membranas, sendo uma interna e uma externa. Nós temos o tilacoide, certo? Que é formado assim por discos membranosos, dispostos de maneira discoidal. Esse tilacoide,
é muito importante porque nós encontramos a clorofila, né? A clorofila aí presente. E temos essa parte que é como se fosse uma parte fluida que está aí dentro do cloroplasto, que é chamada de estroma, que também é importante, porque, para relembrar, nós temos duas fases da fotossíntese e a fase escura acontece nessa parte do estroma, certo? Então, basicamente, o cloroplasto, que é a organela responsável pela realização da fotossíntese, se dispõe dessa maneira, certo? Então, elas vão aparecer nas células vegetais, né, nas algas, que são ricas em clorofila, e a clorofila é esse pigmento verde, né? Por isso que nós temos essa cor nas folhas, certo? E a clorofila vai estar aí, tem uma relação direta com a luz do sol para realizar esse processo de fotossíntese, certo? Então, vimos aí os cloroplastos e, em seguida, vamos relembrar a fórmula geral da fotossíntese. Então, nós temos aí a fórmula geral, onde nós temos gás carbônico ou dióxido de carbono, mais água, mais a luz do sol, mais o pigmento fotossintetizante, que é a clorofila, presente lá nos cloroplastos, para formar a glicose, certo? Mas não é o único produto da fotossíntese, porque a gente também tem gás oxigênio sendo liberado na atmosfera. A fotossíntese, para que ela alcance esses produtos na sua reação, né, a glicose, o gás oxigênio, ela é dividida em duas etapas, tá? Então, nós temos duas fases bem específicas, a fase clara e a fase escura. Lembrando que a fase clara da fotossíntese, ela é assim chamada porque ela ocorre na presença da luz, certo? Já a fase escura, se a fase clara é clara porque tem luz, a fase escura não tem luz. Não, não é isso. A fase escura pode ocorrer tanto na luz quanto na ausência da luz. E aí ela é chamada de escura. Tem um outro nome também que a gente pode se referir a essas duas fases. Quando a gente fala em etapa fotoquímica, a gente está se referindo à fase clara, lembrando que foto é luz. Então, toda vez que aparecer foto, vocês lembram de luz. Fotossíntese, síntese a partir da luz. Fotoquímica é uma fase onde tem luz. Já a fase química, que é a fase escura, ela pode ocorrer na ausência da luz, certo? E para relembrar a fase clara, nós temos aí outros nomes dessa fase, né, que é fotoquímico-luminosa, são as reações que acontecem somente na presença de luz, e essas reações acontecem dentro do cloroplasto. E aí nós temos essa imagem do cloroplasto, onde a gente consegue ver bem tanto a fase clara, representada nesta parte aqui, até porque a gente consegue ver bem a luz do sol, certo? E a gente consegue ver bem também que essa fase clara ocorre nos tilacoides, certo? Quanto à fase escura. A fase escura também é chamada de ciclo de Calvin, né? Ou fase química, e nós temos aí essa outra etapa da fotossíntese que ocorre no estroma dos cloroplastos, certo? E como resultado final da fotossíntese, nós temos o gás oxigênio e os açúcares, que aqui é representado pela glicose, que é o C6H12O6. Lembrando que uma parte muito importante que acontece dentro da fotossíntese é a fotólise da água, né? É a quebra da água, certo? Então, nós vimos aí, relembramos aí a fase clara e a fase escura, lembrando que nós temos a fotofosforilação. Vamos aí rever a fotofosforilação, que pode ser de dois tipos, a acíclica e a cíclica, certo? A cíclica é quando os elétrons retornam para a mesma clorofila que os liberou e produz ATP. Quando a gente fala em energia
dentro dos seres autotróficos, a gente está falando em ATP. Se houve gasto de energia, houve gasto de ATP. A fase escura, que também é chamada de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin, ou fase química, pode ocorrer na ausência ou na presença de luz e também ocorre dentro do cloroplasto, mais especificamente no estroma. E aqui nós temos a glicose, o produto, o açúcar sendo formado a partir do gás carbônico, certo? Então, a gente pode rever aí um pouquinho, da fotossíntese, que nós falamos aqui na nossa unidade, e agora nós vamos relembrar um pouquinho dos biomas, começando com o significado da palavra, Biomas vem de vida, e o bio vem de vida e o oma de proliferação. E é uma região geográfica onde se encontram certos tipos de plantas e animais influenciados pelas condições de clima, solo e altitude. E aí nós temos 8 principais biomas, O primeiro dele é a tundra. Vamos lá na cartela, aí da cartela da tundra, que localiza-se no extremo norte e no sul da Terra. Aqui a tundra vai estar perto, gente, daquela parte bem fria do planeta. E é por isso que apresenta temperaturas mais baixas, com pouca pluviosidade, ou isso quer dizer que chove pouco, e dias e noites com uma longa duração. Então, nós temos aí essas características da tundra. A tundra ela pode ser dividida em 2 tipos, como a gente pode observar na nossa próxima cartela, que nós temos a tundra ártica e a tundra alpina. E aqui nós temos essas imagens onde a gente consegue ver que é um ambiente muito frio, Então, nós temos aí coruja, nós temos aí ursos polares, também a raposa do Ártico, representando esses ambientes bem gelados da tundra. Logo abaixo da tundra, gente, nós temos um outro bioma, que também é um pouco frio, sendo que já é menos frio que a tundra, que é chamado de taiga, que a gente pode observar na nossa próxima cartela, Então, a taiga localiza-se em latitudes elevadas, ao sul das áreas de tundra. Ocorre na maior parte do território canadense, no norte da Europa e da Rússia. E aqui a gente tem uma curiosidade, porque a taiga ela também pode ser chamada de floresta boreal ou floresta de coníferas. E esse nome é por conta dessas árvores que a gente observa aí nessa imagem, Tipo pinheiros, é o que caracteriza essa floresta, esse bioma chamado de taiga. Temos também a floresta temperada. A floresta temperada é um bioma que origina-se nas zonas temperadas e ocorre nos países da América do Norte, da Europa e em alguns países da Ásia. E aqui é importante a gente falar que na floresta temperada existem as 4 estações do ano bem definidas, o que quer dizer que tem outono, primavera, verão, inverno bem definido. Além disso, na floresta temperada, a gente pode perceber também uma vegetação rica, diversificada, que possui muitas espécies, E também em relação aos animais, presentes aí na floresta temperada. Outro bioma que nós falamos também foi a floresta equatorial, E a floresta equatorial está localizada em zonas tropicais bem próximo à linha do Equador, com um clima muito úmido e quente e pouca amplitude térmica. O que quer dizer amplitude térmica é a diferença da temperatura no decorrer do dia. Se tem pouca amplitude térmica, quer dizer que a temperatura ela não vai variar muito, No caso da floresta equatorial, vai ser quente o dia todo, praticamente, Aqui nós não temos estações bem definidas, existem 2 estações, uma que é a chuvosa e a outra que é menos chuvosa, que a gente chama de seca. E se a gente observar bem essas imagens, a gente vai se identificar com a nossa região amazônica, certo? Que é justamente uma floresta equatorial, úmida, densa, que está ali próximo à linha do Equador. E a gente sabe da diversidade vegetal, animal,
toda a abundância que nós encontramos dentro do bioma amazônico. Mas é importante a gente falar que a floresta equatorial, gente, ela também, em alguns livros e algumas pesquisas que vocês forem fazer, vai estar inserida dentro das florestas tropicais, certo? Então, não está errado se vocês lerem isso em algum momento, tá? Mas aqui, nessa aula, eu quis diferenciar a floresta equatorial da tropical, principalmente para dar destaque ao nosso bioma, que é o bioma amazônico, no Brasil é a Amazônia, que está dentro aí da floresta tropical, certo? Vamos então aí para a floresta, a Amazônia, que está dentro da floresta equatorial. E agora a gente vai ver aí os pontos da floresta tropical, né? A floresta tropical está localizada em áreas de clima tropical, principalmente próximo do litoral. Essas formações vegetais são tipicamente associadas ao elevado número de espécies nativas e ao grande volume de precipitações anuais, o que quer dizer que chove bastante nessas regiões. As florestas tropicais, gente, aqui no nosso país é representado principalmente pela Mata Atlântica, é uma floresta muito diversificada, muito abundante, com espécies endêmicas, o que quer dizer que existem espécies vegetais e até mesmo animais que só são encontradas nessa região, certo? Então, são aí características da floresta tropical que leva esse nome porque está justamente na zona climática tropical do planeta, que é entre as linhas imaginárias do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, certo? Então, vimos aí a floresta tropical e agora vamos relembrar um pouquinho das savanas. Então, as savanas localizam-se entre as áreas de floresta tropical e a região de clima árido ou semiárido. Nas zonas tropicais, havendo predominância de uma estação úmida, que é o verão, e outra seca, que é o inverno, né? Na savana, nós temos uma vegetação que é adaptada à seca e ao fogo, e a fauna é muito diversificada, com a presença de diversas espécies de grandes mamíferos, como o rinoceronte, que é o que você vê aí na nossa imagem, certo? Vamos agora relembrar um pouquinho das pradarias, que podem também ser chamadas de campos, e aqui no Brasil o nosso representante são os pampas, localizados no sul do nosso país. As características, na pradaria nós encontramos uma área de clima subtropical e em planícies. A gente encontra pradaria e campos nos Estados Unidos, no sul do Brasil, como eu acabei de falar para vocês, e também em algumas regiões da Ásia. Por ser formado por gramíneas, como você pode observar na imagem, é muito propício para a criação de gado. É muito comum a gente ter esse tipo de criação na pradaria. Os desertos localizam-se em áreas de clima árido ou desértico, com pouca umidade e chuvas irregulares. E a principal característica dos desertos, né, esse solo arenoso e uma escassa vegetação. A gente quase não vê, né, vegetação quando a gente está diante de uma imagem do deserto. E uma outra característica muito importante é a questão da amplitude térmica. Nos desertos, nós temos uma grande amplitude térmica, que, como eu falei para vocês, é a diferença da temperatura no decorrer do dia. Então, no deserto, durante o dia, a temperatura é muito alta, é muito quente, e quando chega a noite, essa temperatura ela cai muito, né? Ficando próximo a 0 graus Celsius, por exemplo. Então, é uma amplitude térmica muito grande e é uma característica do deserto. E é por isso também que os seres não são qualquer seres vivos que conseguem se adaptar a essas características quase que extremas, né? Essas características peculiares presentes no bioma desértico, certo? E aí, como exemplo, o principal exemplo que nós temos, o mais conhecido, é o deserto do Saara, que está lá no continente africano, certo? Muito bem, essa foi a nossa revisão.